Recebemos hoje, no nosso episódio número 3, doutora Andréia Siqueira Campos Monte, médica neuropediatra. Ela tem residência médica em pediatria geral, residência médica em neurologia infantil, pós-graduada em psiquiatria infantil, médica responsável pelo laboratório de autismo do HC, da FMB, da Unesp Botucatu, preceptora da residência de neurologia infantil de 2019 a 2024. Seja muito bem-vinda, Andréia, querida. Obrigada, Valéria. Obrigada. Maravilha. Estou muito feliz de estar aqui. Eu quero te parabenizar por essa iniciativa, que eu acho que é muito importante, que se tem uma coisa que a gente não tira de alguém, é conhecimento. Então, quanto mais a gente difundir conhecimento para a população, melhor serão os recursos para essa população estar lutando pelos seus direitos, tá bom? Parabéns. Obrigada. E vamos começar, então, te fazendo uma pergunta. André, nós sabemos, né, das angústias que precedem o diagnóstico hoje, né, como as famílias ficam abaladas. No seu olhar como médica, quais são as maiores dúvidas e angústias das famílias quando surge a suspeita do autismo, e como você explicaria o autismo de uma forma simples de ser entendida? Eu acho que assim, as maiores dúvidas se referem ao futuro dessa criança. Se essa criança vai se desenvolver, se ela vai ser independente, se ela vai ter um futuro independente dos pais. Então, geralmente, as dúvidas se dirigem maior ao ponto de prognóstico dessa criança, né? Então, os pais sempre ficam muito apreensivos, o que fazer, né? Porque quando a gente tem um filho, nós temos sonhos, nós temos ideais, a gente projeta muito nesses filhos, né? Então, é como se fosse um luto, né? Então, meu filho tem um problema, então, como que vai ser esse meu filho? Então, é um luto que a gente faz do um filho idealizado, né, para um filho real. E aí a gente começa a conhecer mesmo como é esse filho, o que esse filho precisa, quais as necessidades dele, e começa a ver um remodelamento dessa família, sabe? É muito bonito isso. Então a família toda se une, se mobiliza sobre essa causa, sobre esse filho, procure entender, é muito lindo isso, sabe? Mesmo às vezes, pessoas que não gostam de ler, os pais que não gostam, falam, eu não gosto, acho tudo isso besteira. Eles chegam às vezes na primeira consulta com uma negativa e depois eles saem com sede de conhecimento, com sede de o que eu faço para poder ajudar. Então, é muito bom isso, essa postura da família, né? Que bom. Então, o maior medo é em relação ao prognóstico dessa criança. E como a gente faz o diagnóstico do autismo? O autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimento infantil, assim como deficiência intelectual, assim como TDAH, como dislexia, como transtornos da fala, tiques motores, são todos transtornos do neurodesenvolvimento. Então, é muito comum, quando a gente tem os transtornos do neurodesenvolvimento, que você ache alguma coisinha de um transtorno dentro do outro, porque a gente não tem um exame específico, não. Eu vou fazer esse exame de sangue e vai me mostrar se é um autismo, ou se é um TDAH, ou se é uma deficiência intelectual. Então é como se a gente fosse montando um quebra-cabeças, né? Então, para quê? Como é uma coisa ampla, a gente tem critérios diagnósticos. Na medicina, a gente se baseia no DSM-5, que é o Manual de Doenças Estatísticas. Então, esse Manual de Doenças Estatísticas, a gente precisa, são em 2 eixos, né, o diagnóstico definitivo. No primeiro eixo, ele é um eixo da comunicação social, da interação social. Então, o básico do autismo é a interação social. Então, a criança tem uma restrição social, pode ter um atraso na fala, com um atraso também na parte não verbal. Então, não é só porque seu filho não fala que ele é autista.
Porque existem crianças que não falam, que têm um atraso da fala simples, né? Uma apraxia da fala, que é um transtorno motor da fala, ele pode não falar igual a gente está falando, mas ele consegue, aponta o que quer, mostra. Então ele consegue falar por meios não verbais, né? E uma dificuldade de interação social, do relacionamento com os pares, em níveis apropriados àquela idade. Então, ele precisa, para ter o autismo, esse primeiro critério, que é o fundamental do autismo, que é do eixo 1. Então, a gente tem que ter dificuldades na interação social e na comunicação social. Então, tem que ter todos os 4 critérios. E do eixo B, que aí são padrões restritos de comportamento. Então, a gente pode ter estereotipias motoras, estereotipias vocálicas, alterações sensoriais, a rigidez cognitiva, né? A adesão a rituais, a rotinas. E esse critério do eixo B, que não é o principal, ele não precisa ter os 4 critérios, ele tem que ter pelo menos 2 critérios desse eixo B, entendeu? Então, assim, esse transtorno do espectro do autismo, ele não pode ser mais bem explicado por um outro transtorno do neurodesenvolvimento, como a deficiência intelectual, tá? E os sintomas, eles têm que estar presentes na infância precoce. Ninguém vira autista. Os sintomas já estavam lá, mas às vezes quando o nível é leve e o cognitivo é adequado, a criança vai tentando, ela vai tentando se adaptar, né? Então, às vezes o diagnóstico ele fica um pouco mais tardio, porque a criança tem recursos cognitivos para ir tentando se adaptar. Mas ele sempre foi uma criança mais fechada, que não convivia direito com as outras crianças, que tinha dificuldade de brincar, de socializar, uma criança com baixa expressão facial. Então, os sintomas já estavam presentes, só que eles foram se tornando mais intensos. Então, e aí o básico, Valéria, que para a gente ser autista, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, ele precisa ter prejuízo. Se a pessoa não tem um prejuízo social, não tem um prejuízo no trabalho, não existe algum prejuízo, não é um transtorno do neurodesenvolvimento, porque senão não seria um transtorno. Sim. Então, nós precisamos avaliar com muita cautela, né? Porque existem outras coisas que podem mimetizar um autismo. Por exemplo, você não tem nenhuma característica autística, você entra num processo de luto por alguma coisa, num processo depressivo, você vai começar a se isolar socialmente. O barulho de outras pessoas no convívio social, ele começa a te irritar, você não quer comer, mas não porque você tem uma seletividade, não porque você tem uma alteração sensorial, não porque você tem uma dificuldade na comunicação social, e sim porque você está com um outro transtorno, que é um transtorno psiquiátrico, né? Então, no seu olhar, hoje há essa confusão. Existe muita gente que confunde. Então, é por isso que às vezes, principalmente no adulto, os níveis mais leves de autismo, fica meio difícil a gente conseguir fazer um diagnóstico muito preciso, porque às vezes a pessoa nem lembra se teve prejuízo social ou não tem um familiar, porque a criança é muito mais fácil, né? Você tem um familiar que chega, vai passar para você o que aconteceu, como é o desenvolvimento, a gente manda relatório para a escola, pedido de relatórios, relatório das terapeutas. É uma memória bem recente, né? Isso. Agora, para a gente fazer aquele histórico pregresso, é um pouco mais difícil, então exige uma avaliação muito mais detalhado, uma avaliação neuropsicológica intensa, para a gente estar vendo se a pessoa tem padrões, né, que lembrem o autismo mesmo. Então, é como se fosse, quando eu falei que é um quebra-cabeça, porque é uma coisa muito difícil. A gente precisa realmente, por isso que nós precisamos também de uma equipe multidisciplinar, porque os casos níveis 2 ou 3, aqueles casos mais escarrados, é muito fácil, a gente consegue diagnosticar, fala, nossa, esse menino tem todas as características. Agora, quando é um caso mais leve, nível 1, e a criança é um pouco maior, então a gente precisa fazer essa avaliação com um pouco mais de cuidado, com um pouco mais de delicadeza, de fineza, de refinamento nessas avaliações, porque é um rótulo que a gente vai dar para a criança,
E atualmente saiu uma lei, né, que se você dá o diagnóstico de autismo, você não pode tirar aquele diagnóstico, né? Então, assim, é uma coisa que a gente tem Um lado permanente. um laudo permanente. Sim. Então, você tem que tomar cuidado antes de você rotular um ser humano, porque isso você pode nortear muitos caminhos que ele vai tomar ou não na vida, né? Da mesma forma que as pessoas que têm autismo sentem um alívio com o diagnóstico, existem muitas pessoas que com o diagnóstico errado, elas serão prejudicadas, né, na sociedade. É verdade. Então, assim, é isso. É Acho que eu expliquei, realidade. né? Muito Então tá bem, bom. muito bem explicado. E aí, e ainda falando sobre esses alertas, né? Quais são os principais, no seu olhar como médica, quais são os principais sinais de alerta no desenvolvimento da criança que os pais precisam observar desde cedo? Gente, eu vou olhar para vocês para falar. Então, assim, a gente precisa observar aquela criança que não tem um contato visual adequado, aquela criança que não consegue sorrir para a mãe, brincar de cavalinho, brincar de Até esconder. na hora no momento da amamentação, né? Sim, O olhar, não tem um contato visual contato adequado visual. com a mãe, né? Aquela criança que não consegue, quer brincar de alguma coisa, aponta, mas existe a diferença entre os apontares. Existe uma coisa que é muito importante no autismo, que é o apontar proto-imperativo. Quando a criança aponta, querendo que você pegue aquilo. Mas existe o proto-declarativo, que a gente vê muito na criança. Quando a criança aponta e olha para a mãe tentando dividir o interesse, faz aquela triangulação. Então é muito diferente você apontar. Você vem aqui, eu faço assim para você. Ou eu faço. Eu falo com os olhos, né? Eu tento interagir. Então é muito importante a gente estar vendo isso. Comportamentos repetitivos, aversões aos sons, barulhos, crianças muito irritadas. Irritabilidade, eu ia perguntar sobre isso. Muita irritabilidade, alterações de sono, né? A criança chora demais. E aí entra num aspecto que a gente tem que tomar muito cuidado. O uso de tela precoce nessas crianças. Isso, a gente vai usar a tela pela Sociedade Brasileira de Pediatria, a gente não pode ter tela antes dos 2 anos de idade. Ah, mas eu não dou o celular. Não é só o celular que é tela. A tela a gente vê no tablet, que a gente põe a criança lá, a TV. gente vê no celular, na TV. E a TV não é só uma TV ativa. Ah, mas ele está brincando ali com as coisas e a TV está ligada. Isso aí é tela passiva, que também altera essa percepção social da criança. Então, isso é muito complicado, porque a gente tem vias de conexões neuronais, principalmente da linguagem, das comunicações, das vias superiores de comunicação social, elas fazem essa conexão. De 1 a 2 anos é o ápice dessas conexões neuronais. Então, se a gente perde esse período, a gente tem muito atraso de desenvolvimento. Então, precisamos ter muito cuidado em dar um diagnóstico de autismo precoce numa criança de 2 a 2 anos e meio, que não tem telas, que não vai para a escola, que usa muita tela, que não tem estímulo dos familiares. Então, o estímulo, a gente precisa estar organizando isso, porque senão essa criança vai ter a dificuldade do desenvolvimento, né? Então, a primeira coisa, então eu procuro não dar diagnósticos precoces em crianças que não vão à escola, são filho único, são restritas, né, do convívio social, né? Principalmente filho único, gente. Nós mesmos, eu vou te falar, eu fiquei doida com a primeira filha, assim, porque eu tentava, eu tinha medo que tudo acontecesse. Então, mãe de primeira viagem, se você não tem um aporte, se você não tem uma rede de apoio, você vai restringir cada vez mais aquela criança, né? De medo de pegar alguma doença, não quer pôr na escola, porque vai que fique doente. Então, a gente peca, às vezes, pelo excesso, né? Então, é muito importante. Então, chegou uma criança com 2 anos, com atraso de desenvolvimento, com muitas características autísticas, nós precisamos
olhar bem essa criança, ver se ela foi estimulada adequadamente, ver se ela tem excesso de tela e ver se ela tem oportunidade de se desenvolver, né? Então, a falta de estímulo também poderia mimetizar crianças autistas. Então, é muito. Quando chega no consultório, o que a gente faz? Muito nova, a gente pede para restringir tela, já encaminha para estimulação precoce, mas você toma um cuidado de não dar um diagnóstico final, porque quando é um excesso de tela, um falta de estímulo, o desenvolvimento é muito rápido dessa criança. Ela se desenvolve muito bem, ao contrário do transtorno do espectro do autismo, que é às vezes pecinha por pecinha, que a gente vai melhorando, passinho por passinho, né? Entendi, Então, até chegar o diagnóstico. sim, aí acontece muito que chegam os pais e falam assim para mim, mas eu não deixo em tela só, eu só ponho programas educativos, né? Então, aquela criança chega no consultório, hoje atendi uma, era uma reavaliação depois de 6 meses, com 1 ano e 6, ela falava todas as letras. 1 ano e 6 1 ano e meses. 6, gente, eu tenho filmado. Falava todas as letras, repetia números sem parar. Então, a queixa dos pais, quando foram, foi: ele não fala. Não, mas ele fala sim, tá falando aqui sem parar. Só que ele não fala com você, ele não consegue pedir uma água, não consegue apontar para pegar um leite. Ele só chora, os pais têm que descobrir o que ele quer. Então, realmente, tem muitas características do autismo. Porém, era um menino que ficava em tela o dia inteiro e só assistia programa educativo com letrinha, com número, não tinha oportunidade de estar se desenvolvendo de outras formas, né? Então, é um menino que a gente faz aí, tem uma coisa que é em pediatria, não é só neuropediatra que faz, é obrigatório pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Depois desse aumento da incidência de autismo, é uma escala que a gente chama escala MCHAT, que você detecta fatores de risco. Essa escala é usada antes dos 2 anos. Você detectando fatores de risco, o objetivo não é você fazer um diagnóstico ali, mas você indicar a estimulação para ver se a criança está melhorando, para depois você dar um diagnóstico, né, mais Muito objetivo e mais interessante. preciso. Então, é muito interessante mesmo, a gente tem que ficar em cima. Os pediatras, eles sabem, eles têm uma escala que a gente perde 5, 10 minutos fazendo. Então, o que ele vai falar? Seu filho olha no seu olho, nessa escala, uma das perguntas, olha nos seus olhos por mais de 2 a 3 segundos. Seu filho gosta de brincar de esconder. Seu filho, quando você faz entende se você faz uma cara brava, né? Seu filho entende quando você aponta, ele olha para ver onde você está apontando. Então, são várias perguntas que a gente vai organizando, porque se o MCHAT der com fatores de risco, a gente já encaminha para a estimulação precoce. Tá Que bom? interessante, muito bom. Andréia, o Estatuto do Deficiente separa os níveis de autismo em leve, moderado e grave. Eu estou sempre explicando isso para os meus clientes. Diante disso, muitas famílias ainda têm dúvidas sobre esses níveis de suporte no autismo. Como que funciona na prática? Tá. Não é só o estatuto, tá? No DSM mesmo, a gente tem a caracterização dos níveis, nível leve, moderado, nível de suporte, né? Suporte. 1, 2 e 3, né? Então, assim, o nível, o próprio nome diz, o nível de suporte depende de quanto essa criança precisa de suporte para ela estar lidando com as atividades do dia a dia. Por exemplo, o nível 3, se ele não consegue falar, ele não consegue pedir alguma coisa, não consegue utilizar banheiro, tomar um banho sozinho, pôr uma roupa. Então, esse é o nível 3 de suporte. Então, ele tem muita inflexibilidade cognitiva, né? Chora demais, tem autoagressão. O nível 2 de suporte é um nível que a pessoa já consegue falar, pedir momentaneamente o que ele quer, nem que seja, não consiga formar frase, mas consegue falar água, quer, sim, não, já consegue se comunicar com você e já não precisa de tanto auxílio nas atividades do dia a dia. Então já consegue entrar no banho sozinho, às vezes não consegue se lavar todo, mas com a mãe do lado, falando lava a cabeça, lava o pé, ele vai fazendo, tá? Então o nível 1 já é diferente. O nível 1 é aquela pessoa ou aquela criança que ele precisa de pouco suporte, então ele consegue avisar a professora que ele não entendeu, né? Ele pode ter uma dificuldade para continuar essa interação social, para ele continuar
um assunto que você pergunta, então às vezes ele pode ser muito repetitivo em temas, ou você perguntar ele responder pontualmente aquilo, né? Tem às vezes um pouco de dificuldade para usar, fazer uso de comunidade, então ir numa padaria sozinho, mas assim, coisa que você consegue com o manejo, tá? Ele tá sendo mais independente. Então o nível de suporte, a gente precisa muito saber que não tem a ver com a presença ou não da deficiência intelectual naquela criança, tá? O nível, então, às vezes os pais ficam desesperados, principalmente em crianças menores. Como uma criança menor que não fala, não consegue ir no banheiro sozinha, não consegue comer sozinha, eu vou falar que ela, nível 2 ou 3. Então, quanto menorzinho, o nível de suporte tende a ser maior, né? Uhum. Só que o nível de suporte é o que eu explico muito para os pais. O nível de suporte, ele é mutável. Então, com os estímulos, uma criança pode facilmente passar do nível 3 para o nível 2, assim como uma criança que tem nível 1 pode regredir para o nível 2 se ele não tem um estímulo adequado, se ele não tem uma terapia e uma abordagem que estimule a independência dele, tá? Então, o nível basicamente é isso, não depende da parte cognitiva, ele depende do nível de suporte. E uma coisa que a gente não falou, que pelo CID-11, é uma outra classificação de doenças, né, que vai ser agora substituindo o CID-10, através de uma classificação, um número só, a gente vai saber se aquele autista tem deficiência intelectual associada, que é uma das comorbidades que pode existir, se ele é verbal ou não. Então, vai facilitar muito quando o CID-11 já for implantado no Brasil, que está previsto para o ano que vem. Tá? A gente vai daí trocar os CIDs, tá bom? O diagnóstico vai vir mais detalhado. Mais detalhado, porque agora a gente olha e vê o CID F84. O F84 ele tem um autismo, mas aí você não sabe se ele fala, se ele tem deficiência intelectual junto. Então, a partir do CID-11 a gente consegue, só olhando o número, saber como é aquela criança, tá bom? Entendi. Então vai ficar melhor. Com certeza. E falando sobre o diagnóstico ainda, qual costuma ser o primeiro passo pós-diagnóstico e quais as intervenções que são mais indicadas para o início? Por exemplo, a família recebeu o diagnóstico. E aí, o que fazer? Quais são qual o caminho a seguir? Tá. Então, assim, a partir do momento que a gente faz o diagnóstico, a gente explica sobre o diagnóstico para os pais, né? O que é o transtorno, né? Qual o prognóstico. E o E aí, o suporte, né? suporte, e aí a gente vai indicar ou terapia ocupacional, a psicóloga, a fono. Então, muitos pais, às vezes, sempre eles chegam fazendo fono, porque o pai quer que ele fale, o problema ali é fala. E não é o problema a fala, às vezes a alteração sensorial é muito grande, por isso a importância da TO, então aquela criança não consegue com barulho, a alimentação é muito restrita, não gosta de tato, né, de toque, não aceita a presença de outras crianças, então é todo um conjunto, né? Então, assim, não tem uma terapia mais importante que a outra. Os casos são individualizados, o ideal é uma terapia e uma abordagem multidisciplinar, e a gente depois está avaliando caso a caso os tipos de terapia, que daí é para uma outra história que a gente tem várias abordagens terapêuticas, que a gente tem o ABA, tem o PECS, tem comunicação alternativa aumentativa, tem cognitivo comportamental, tem sensorial, e cada criança ela precisa ser avaliada dentro do contexto dela, dentro das funcionalidades dela, para a gente estar indicando a terapia mais adequada, tá? No seu olhar, por que você acha que o Dr. Salomão entendeu que a psicanálise não é uma boa terapia para o autismo? Nossa, não mesmo, gente. Porque assim, a psicanálise, ela faz uma abordagem do indivíduo, falando das emoções, recordando coisas que aconteceram. É mais abstrato? Sim, sim. É uma coisa muito mais abstrata que você vai fazer no indivíduo que é totalmente concreto, né? Tanto é que quando a gente faz uma avaliação neuropsicológica numa criança autista, o que a gente vê? Que a organização perceptual nas maiores de 6 anos, que a gente consegue fazer um BIS, com menores, tudo que é concreto para ele é melhor. Como a gente vai abstrair e fazer uma psicanálise? Como aquela criança que não consegue pedir uma água, que não consegue falar o que está sentindo, como que ela vai fazer uma psicanálise, né? Então, é uma abordagem
totalmente inviável, inviável. Atualmente, a gente sabe que no início, a abordagem ABA é a mais estudada, que ela faz uma abordagem do comportamento, né? Uhum. Então, é a mais estudada. Só que depois chega uma hora que a aba, como ela é muito repetitiva, talvez a gente tenha que mudar um pouco a abordagem, principalmente com o desenvolvimento da criança. Uhum, mas é que tem mais evidência Mais científica. evidência, muito mais. É a É aba, uma né? análise do comportamento. Então, você vai fazer repetições, treinar aquela criança para ela ir se adequando, né, passo a passo, para ir melhorando. Interessante. E como que a família pode estimular o desenvolvimento da criança dentro de casa? E eu vou pegar esse gancho, finalizando. Qual é a sua mensagem? Qual é a mensagem que você gostaria de deixar para essas famílias atípicas hoje? Então, são duas. Como que a família pode estar ajudando no estímulo dentro de casa e Dentro qual de a sua casa, mensagem? eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é retirar telas, né. Às vezes a tela nós, orientamos depois com uma comunicação alternativa, mas a tela ela tem uma função daí terapêutica, não uma função de entretenimento, de isolamento. Então as telas a gente precisa tirar, tá. Rotinas, eles precisam muito da previsibilidade. Então, às vezes quando sai do previsível, eles se desorganizam muito. Então, vai chegar alguém na sua casa, você mostra, avisa que a Avisa com pessoa com antecedência. antecedência, onde vocês vão, até mesmo para você melhorar comportamentos adaptativos. Alimentação, nas crianças que são muito seletivas, a gente entrar com essa alimentação aos poucos, com outros tipos de alimento, às vezes, um cheiro que ele aceite novo, já faz muita diferença, né? É passo a passo. E outra coisa, paciência, muita paciência. Uhum. Porque não é porque ele é sem vergonha, porque ele não quer conversar, mas ele está falando o alfabeto. Não. Ele tem um transtorno do neurodesenvolvimento, isso não é inventado, né? Uhum. E essa criança precisa de atenção e de cuidado. De preferência, não ficar falando muito, explicando muito, porque o autista ele tem um atraso na fala expressiva e na receptiva também, né? Então, assim, se eu falo, vai pegar tal coisa, ele não é uma criança verbal, ele tem dificuldade do acesso ao léxico, mas se eu pegar, mostrar ao invés de eu falar, vai pegar a bola, você mostra uma foto de uma bola, pega a bola. Ele vai lá e pega a bola, porque às vezes ele não entende o que você quer dizer. Isso depende do treino, né? Uhum. E a mensagem que eu ia falar para as famílias, além de paciência, amor, cuidado e empatia, né? A gente olhar para essa criança, saber que ela precisa de você, que ele é seu filho e que não existe um amor mais incondicional do que um amor para um filho, né? E eu acho, e eu vejo a beleza desse amor de esse amor de pai, né? Esse amor de pai e mãe, esse amor paternal ou maternal, e nas crianças atípicas. Então é você olhar para aquela pessoa e você a amar pelo que ela é e não pelo que ela pode te oferecer e não porque ela representa para a sociedade. É você amar nas particularidades que ela tem, saber valorizar cada conquista que essa criança tem. E eu estava até lembrando agora de uma frase de Aristóteles que ele fala que a gente é aquilo que a gente faz repetidamente, né? Então, ou seja, que a repetição ela traz a excelência. Então, sempre repetir a terapia, vamos fazendo a terapia, não perder a terapia, a gente Insistir mesmo, né? insistir naquilo para a gente ter excelência. Então, é isso. Assim, eu tenho uma mãe de um paciente que quando eu conheci essa moça, ela foi no consultório, ela tem mestrado, tem doutorado, ela largou tudo, porque ela conseguiu, ela podia. Uhum. É um autista nível 3. E assim, ele não falava, ele só gritava. Hoje ele está com 8 anos, ele é o melhor aluno da sala, ele ainda tem algumas dificuldades. É uma mãe que ela ia para o consultório com a rotininha visual. Olha,
Ela falava, agora você vai entrar, você vai falar oi para a doutora, e ele ia com a rotina para saber o que ia acontecer. E é uma mãe que estudou, sabe? Ela, tudo que buscava, ela corria atrás, tudo que se Ela orientava, entendeu, ela quis ela, entender o ela mundo do filho, o isso, mundo e ela pegou autista. aquilo com todas as forças e lutou pelo filho dela, né? Então, a mensagem assim, não desista do seu filho, tá, gente? Vamos lutar e vai dar resultado. Talvez não no tempo que a gente queira, mas o resultado vai vir, tá? É isso. Que bom, muito Eu obrigada, que Andréia, agradeço, estou à querida. disposição, tá? Com O que você certeza. precisar, estou muito feliz, desejo muito sucesso para você. Eu sei que tudo que Obrigada. você faz é com muito amor e dedicação, tá bom? Obrigada, obrigada pelo carinho, pela Obrigada. presença. Espero você mais vezes Tá aqui. ótimo, virei sim. Obrigada.